Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, enfim, todos acabam a devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês. Há uns meses atrás, todos os que quiseram puderam fazer os 5 primeiros sábados. Então, de minha parte, resta só mais uma devoção que devia brotar de tudo que foi feito para honrar o Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Quando ele apareceu para Santa Margarida Maria, ele fez algumas promessas. As que nós aqui estamos a cumprir é uma, que ele daria a graça para aqueles que comungassem 9 primeiras sextas-feiras do mês, as graças necessárias para a sua salvação. Se for necessário para se salvar, então no leito da morte vamos ter os sacramentos necessários, e se não for necessário, não teremos. Mas é uma assistência de uma promessa de Deus para a salvação das nossas almas. Outra promessa que ele fez, que é a que hoje vamos comentar, ele disse que haveria paz nos lares onde a sua imagem fosse exposta e honrada. Por imagem se entende qualquer representação pintada ou esculpida do Sagrado Coração de Jesus. Aí pode ser de papel, pode ser de tecido, pode ser de gesso, de bronze, do que material, qualquer material que deixe de modo digno a representação do Sagrado Coração. Não pode ser um coração fora do corpo. Não é um coração, tem que ser a imagem de Nosso Senhor expondo mostrando, ostentando o seu coração. Pode ser de busto, um busto, ou pode ser o corpo inteiro. Então o que é entronizar? Nós que vivemos num país republicano, mas um dia nós tivemos um imperador. Então, o que é um rei? Um rei é um homem, um senhor, que toma o poder de uma nação, ou por conquista, ou por aclamação. Mas desde o momento que ele reina, no mundo católico, ele tem que ser aceitado pelo Papa, ele é ungido, ele representa Deus na sociedade. É totalmente diferente de uma república, que nós estamos vendo e pastando com este parto que vemos de políticas e ideologias e estupidezes, seja de direita, de esquerda, de um meio, de cabeça para baixo, do que for. Por quê? Porque o princípio democrático representa o quê? O povo. Nós vimos quando estudamos as encíclicas políticas, vamos continuar estudando, a partir do momento que um sujeito representa o povo, vai representar o povo no que ele tem, de melhor e pior. E falando do Brasil, vemos que está representando o que tem de pior. Pois então, Nosso Senhor não é o presidente da República. Ele é rei. E como? Por conquista. Desde o momento que ele se fez homem, ele veio ao mundo, Deus vestido de uma natureza humana que ele assumiu, real, sem deixar sua divindade. E o que ele fez? Ele conquistou o que o diabo tinha usurpado pelo pecado de Adão, lá no princípio da humanidade. Então, a partir de então, para nós no Novo Testamento, Nosso Senhor é rei, não por opiniões políticas, não pelo padre ser monarquista, mas ele disse que ele é rei, para isso que ele veio ao mundo, para reinar. Ele deixou claro a Pilatos que o reino dele não era deste mundo. E quando ele disse que não era deste mundo, ele disse que eu não sou um rei aclamado pelos homens. Não foram os homens que me escolheram. Não foi uma aclamação popular, foi uma conquista. Por isso ele fala que o reino dele não é deste mundo, não procede deste mundo. Não tem o princípio que os homens que vão deixá-lo reinar. Não é isso. Ele vai reinar sim ou sim. A partir deste princípio, a Igreja sempre tratou Deus como rei. E por isso, na sociedade humana, a Igreja estabeleceu reinos, monarcas, que são representantes de Deus, que é rei também na sociedade humana. E o Sagrado Coração de Jesus, quando apareceu, já era épocas de decadência dos reinos católicos,
França, depois de alguns anos, perdeu seu rei, foi decapitado na guilhotina pela Revolução, mas Nosso Senhor havia dito que ele ia preservar aquele reino se o rei aceitasse que o seu coração estivesse como emblema na bandeira do rei da França. Ele não quis. Aí o que aconteceu? Ele perdeu a cabeça e os outros reis perderam o trono e nunca mais a França teve o seu rei, virou república, a Revolução triunfou e as desgraças que nós vemos hoje no Brasil são ecos da Revolução Francesa também, a começar por uma maligna instituição, em realidade um livro chamado Constituição. Antes nós tínhamos a Sagrada Escritura e a lei de Deus para governar os homens. Agora existe um livro que nem eles obedecem, que tem mais emendas do que a roupa de um pobre mendigo da rua, e que acaba despindo a nós de todo o espírito católico. E este é o princípio que governa todas as repúblicas. Tão maligno quanto não ter lei. Pois então, almas, diante de tão desgraçados momentos, é de suma necessidade, para que o diabo não engula suas casas e famílias, que esteja o Sagrado Coração de Jesus como um rei. Não é para ter uma imagem a mais no oratório, não é para ser uma imagem na aglomeração de santos cheios de pó, não, é para ser um rei. E é verdade que a imagem não está viva, nós sabemos que não há nenhuma divindade presa na representação de gesso ou de tinta, mas nós sabemos que o que se faz com a imagem se recai sobre nosso Senhor, sim, é um veículo para honrar. Quando beijamos o pé do crucificado, representado nessa cruz, vai para os pés do Altíssimo que está lá glorificado no paraíso. Assim ensina São João Damasceno. Que quando nós veneramos as imagens, vai para aquele que está lá no reino do céu, seja quem for, nosso Senhor, Nossa Senhora e os santos de nossa devoção. Como lá no céu reinam, então, os senhores, o pai de família, a mãe de família, também nos seus lugares de trabalho podem e devem entronizar, desde que seja os lugares que os senhores tenham esta possessão do lugar, o advogado no seu escritório, ou no seu padeiro na sua padaria, ou o dono do mercado no seu mercado, e entroniza. Que consiste? Ter uma imagem digna. Eu não recomendo que seja muito pequena, hein? Porque as pequenas passam desapercebidas aos nossos olhos. Seja uma imagem consideravelmente visível e bela, que os senhores podem trazer para o padre abençoar, e aí não está estabelecido um rito obrigatório para a validade deste ato. Não. Mas, desde São Pio X, pelo padre Crowley, que foi um padre que se dedicou para expandir essa devoção, São Pio X, ele compôs um rito muito belo, por sinal, e São Pio X abençoou, aprovou e deu uma indulgência que consiste numa fórmula que, se o padre estiver presente, melhor. Mas se o padre estiver ausente, os senhores levam o sacerdote para abençoar a imagem, porque leigo não tem poder para abençoar objetos. Então, o padre abençoa e o pai e a mãe colocam no lugar de honra. O rei não é para estar no quarto, na última parede, em cima do guarda-roupa, não é para estar num corredor, que ninguém dá atenção a nada que está na parede do corredor, não é para estar, na lavanderia. Normalmente, quando vamos numa casa, deve estar no lugar onde a maligna televisão se encontra. Se os senhores olharem em todas as salas, a televisão está no lugar melhor que existe de uma casa. Porque é o lugar que se dedica a toda a atenção para assistir bem. Pois então, no lugar desta maligno instrumento, coloquem o quadro ou a imagem do Sagrado Coração. Aí reza uma fórmula, nesse dia se obter uma indulgência plenária, e a partir de então, esta imagem vai fazer presente Nosso Senhor como o rei daquele lugar. Se for de uma família, rei da família. Se for de um outro estabelecimento, rei daquele estabelecimento. E os senhores perdem a possessão daquilo. A família não vai ser mais dos senhores, vai ser do Sagrado Coração de Jesus. O estabelecimento não vai ser mais dos senhores, vai ser do Sagrado Coração de Jesus. E os senhores vão passar a representar nosso Senhor. Tudo muda.
Quando nós cuidamos das coisas como nossas, por mais egoístas que sejamos, cuidamos muito mal das coisas nossas. Agora, diante de um rei, sabendo que ele vai pedir conta de cada coisa que é dele, de sua glória e de nossa salvação, nós vamos cuidar com muito mais esmero se deixarmos o espírito cristão nos mover para cuidar das coisas de Deus com zelo. Qual o cuidado que essa imagem deve ter? De um rei, diante ao passar, é piedoso, fazer uma leve inclinação de cabeça, o olho, ao deparar, dizer uma breve ejaculatória, porque um rei nunca era tratado com desprezo. Se fosse, pena capital de crime contra a majestade. Pois então, esta imagem vai ser honrada muito mais do que aquelas outras que estão lá esquecidas, porque ela vai representar nosso Senhor Rei, de tudo e de todos, a começar da nossa família e do nosso estabelecimento. Então, queridas almas, eu recomendo vivamente, para coroar essas 9 sextas-feiras que aqui hoje findamos, que foi um parto, hein? O diabo se esmerou muito para impedir que o senhores tivessem a devoção, com os dramas do corona, com dificuldade de locomoção, depois transferir para outro lugar e conseguimos este ano fazer aqui, graças ao bom Jesus. Então mostra que teve que lutar para conquistar as coisas árduas, são conquistas mais honrosas, honradas, porque foi árdua a batalha. Então, façam jus a este combate, entronizem. Eu recomendo que não passe do mês de dezembro. Tem um mês para procurar uma imagem, um quadro digno. Estarei aqui mês que vem, posso ir de casa em casa, de estabelecimento a estabelecimento. Não há nenhuma dificuldade de minha parte, só se Deus Nosso Senhor me impedir, coisa que não creio, porque é para a sua glória e é do seu interesse, e Ele quer que assim seja. Então vamos fazer isso. Busquem um lugar, não ponham um prego, pelo amor de Deus, busquem furar com a furadeira, colocar uma bucha, um parafuso, para ser digno da imagem do Nosso Senhor, se for um quadro. Depois busquem manter com flores. Aí vão falar, padre, mas gastar dinheiro, Deus não precisa de flores. Ele não precisa de flores, porque todas as flores foi Ele que criou. Mas nós precisamos. Nós só damos flores para quem nós amamos. Por isso hoje ninguém dá flor para ninguém, né? Mas então, quando há amor, há sacrifício, inclusive econômico, de gastar com aquelas flores. Não precisam ser muitas, uma basta para manifestar nossa devoção. Outro conselho é que tenho, a lamparina, que nós insistimos, e eu garanto para os senhores, se os senhores fizerem como o padre lhes explicará agora, nunca suas casas pegarão fogo, não temam por isso. Antes as chamas devotas abrasarem um lar, do que as chamas da revolução, reduzir tudo a cinzas e mandar todos para o quinto dos infernos. Mas em todo caso, Santa Efigênia vai proteger todos os lares das chamas possíveis. Como que funciona? Exatamente como esta que aqui temos. Uma simples rolha revestida de metal, o padre pode trazer para os senhores, que nós colocamos, quando é possível, o azeite de verdade, porque a Deus se dá o melhor. Mas quando não for possível, Deus sabe das dificuldades de cada um, qualquer óleo vegetal que os senhores colocarem. E os que têm medo de incêndio, podem colocar água aqui embaixo. Não precisa nem deve ser água benta, hein? Água benta não foi feita para isso. Depois coloquem a quantidade de óleo ou azeite e este flutuador, um barbante, acenda e ao consumir o óleo, o azeite vai apagar. Na chama ou no fundo do vidro nunca vai quebrar. Nunca. Nunca. Mantenha a chama, não é para ser a chama olímpica, anunciando as Olimpíadas, não. Uma chama que seja visível. Pode ser pequena, mas que não seja muito pequena, que qualquer golpe de vento acaba apagando muito facilmente, mais do que uma vela. E cada dia, pelo menos 2 vezes por dia, os senhores verão que a gente vai ter que acendê-la. Ou porque o óleo acabou, ou porque ela se apagou sozinha, que ela se apaga sozinha. Aí nós temos esse cuidado, porque um rei deve ser cuidado. Um rei deve ser honrado. E é uma simples coisa.
É um simples ato, mas diante de Nosso Senhor vale muitíssimo. Houveram santos que tiveram suas lamparinas. Lhes digo o exemplo de São Diego de Alcalá, que era um simples franciscano, e ele tinha sua lamparina com tanta devoção à Santíssima Virgem, que quando tinha um doente, ele enfiava o dedo aqui. Ele não era padre, hein? A lamparina dele ardia devotamente diante da imagem de Nossa Senhora. Ele enfiava o dedo nesse óleo e passava no doente e saíam curados. Porque a devoção é tal e a honra é tanta que a presença da devoção e da imagem que honramos acaba santificando esses elementos. No Oriente isso era tão importante entre os cristãos que às vezes eles não tinham azeite para comer, mas tinham para suas lamparinas. E quantos milagres aconteciam quando vinham as perseguições islâmicas, quando vinham também pestes e muitas doenças que eles eram alvo, era só inserir o dedo dentro do azeite dos seus santos que eles obtinham muitas curas. E hoje não se faz mais porque as pessoas não acreditam em nada. Não acreditam na água benta, não acreditam no incenso bento, não acreditam no sal exorcizado, não acreditam nos sacramentos, e muito menos vão achar, entre aspas, perder tempo gastando azeite e óleo com uma imagem. Mas para nós que somos católicos, temos olhares sobrenaturais e enxergamos algo além de um fogo, algo além de um azeite e óleo. É a devoção e a honra que se tributa a Nosso Senhor, e tudo que é feito para Nosso Senhor fica o quê? Santificado, fica abençoado. E assim também esta ação fica abençoada por Nosso Senhor. E é um modo de honrá-lo. E todos podem fazer isso sem nenhum prejuízo dos seus deveres de Estado. Então, queridas almas, avante. Vamos honrar Nosso Senhor, porque esses tempos cruéis que nós vemos sobre esse país e sobre o mundo inteiro, dos quatro cantos, mostram que Nosso Senhor foi destronado da sociedade. Nosso Senhor expulsaram Deus da vida dos homens. E a consequência disso é o quê? Nada mais que a revolução imperante e triunfante, que hoje não se digna mais nem arrancar nossas cabeças, porque sabe que darão mártires. Mas o diabo se esmerará para quê? Para fazer que todos apostatem. E quem está aos pés do trono do coração de Jesus, nada teme e não encontrará apostasia. É uma garantia de fé perseverante e de salvação eterna honrar o sacratíssimo coração de Jesus, nosso Senhor. E por consequência necessária, não exige-se que o quadro tenha o Imaculado Coração de Maria, mas é muito oportuno. Os dois andam juntos. Tanto que Nossa Senhora em Fátima pediu 5 primeiros sábados, Nosso Senhor a Santa Margarida pediu 9 primeiras sextas-feiras. Então são devoções que andam juntas, não custa nada agregar junto ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Aí nós temos o reino de Deus inteiro, nossa rainha e nosso rei. Então, queridas almas, com essa devoção que lhes dou um mês para os interessados, avise um padre, providenciamos a lamparina, mas mais do que o ato externo é que a partir desta última comunhão das 9, nos submetamos aos pés de Deus. Prostremo-nos como a Madalena arrependida e não larguemos os pés de Nosso Senhor por nada e por ninguém. E façamos que Ele comece a reinar em nossas almas e daí em nossos lares, nos filhos e da vizinhança por onde vai se aproximando. Ele vai dilatando o seu reino de justiça e de caridade, que são duas virtudes tão indispensáveis e as mais ausentes na sociedade que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo.